terceiro JP ONU. Na verdade, é o que eu falo sempre, cada vez que eu venho aqui no Colégio Jean Piaget, é um aprendizado diferente e uma ação diferente que nos impacta de uma forma tão positiva e tão surpreendente, né, Bruno? Eu estou com o professor Bruno, que coordena esse projeto, que, como eu falei, a terceira vez. Quando eu vim pela primeira vez, eu falei, gente, por que não podia ser simples assim? Por que não podia ser fácil assim? Eles mesmos, a gente consegue ouvir dos alunos soluções. E por que ONU? Porque eles trazem problemas mundiais e em cada classe vai solucionar um problema. O Bruno vai explicar o que foi escolhido, quais os problemas, qual a problemática mundial que eles escolheram, cada classe, e eles solucionam de uma forma democrática, de uma forma em paz e fácil. A gente sabe que não é assim, mas isso gera um senso de responsabilidade e um olhar diferente para o mundo e para os problemas muito grande nos alunos, né, Bruno? Sim. É um trabalho interessante, assim, tanto para fortalecer esse espírito democrático, de diálogo, que é tão importante hoje em dia, né, do aluno aprender a ouvir o outro e tentar chegar num ponto comum, tentar chegar num acordo, ainda que defenda os seus interesses, mas que se coloque a ouvir o outro, né, os interesses da outra delegação, do outro país, para poder chegar à construção de uma resolução. Né? Cada grupo de alunos, né, em cada uma das salas, tinha um desafio, né, a partir de uma temática, e o grande objetivo, né, que é o momento em que a gente encerra essa manhã, é quando eles conseguem apresentar uma proposta de resolução aprovada, né, por 2/3 dos alunos. Né? Então, significa dizer que é um longo processo de negociação. Apresenta a proposta, retiro, escuto o outro, adequo a minha proposta ao outro. É um processo que é penoso, né, leva tempo, mas que é importantíssimo para fortalecer esse espírito de diálogo tão importante. Essa simulação dos comitês de resoluções mundiais é um exercício justamente que o Bruno falou, para o dia a dia dele, para as coisas que acontecem no dia a dia, não só na sala de aula, na família, na vida social, depois quando eles forem para o mercado, para uma universidade, para o mercado de trabalho, isso é para a vida. Mas daqui, você como professor, teve alguma solução e fala, nossa, por que não pensaram nisso antes? Várias, na verdade. Eles são muito criativos, né, ao pensar em soluções, né? Então, assim, eles conseguem, às vezes, visualizar um acordo onde a gente não tinha pensado. Cabeça mais fresca também, mais jovem. Sim, e criativo, né? Eu acho que isso é interessante. Eles conseguem muito pensar lá na frente no sentido, bom, mas se eu agir dessa forma nesse momento, lá na frente eu posso conseguir uma contrapartida. E isso ajuda muito nessa habilidade de negociação, né? Isso é importante para a gente no dia a dia, como você disse. E foram 4 frentes? Isso. O Comitê 1 foi um conselho de segurança da ONU que discutiu a guerra da Ucrânia, né? Então, essa resolução, eles apresentaram possíveis soluções para essa guerra, né? O segundo comitê é um comitê histórico, eles estão se colocando no ano de 1947 para discutir um problema histórico no mundo, que é o conflito entre judeus e árabes palestinos na região do Oriente Médio, da Palestina. O terceiro comitê é um comitê todo feito em inglês, né, que discutiu a crise de refugiados no mundo, tentando encontrar formas de acolhimento desse refugiado. É um comitê da Acnur, né, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados. E o quarto comitê, ele está discutindo formas de tentar evitar ou mitigar futuras pandemias. Então, eles vão analisar quais foram os erros na cooperação internacional em relação à última pandemia, da Covid-19, e como evitar que novas pandemias se espalhem ou como criar planos de cooperação para evitar que uma nova pandemia venha a ser uma pandemia tão impactante, né, na humanidade, que é um comitê da Organização Mundial da Saúde. Né, infelizmente, temas muito atuais e inflamados ainda vivemos isso. Mesmo o Comitê Histórico da Palestina é um problema atual e isso realmente acaba sendo exemplar para nós, né, para como a gente pode viver melhor nesse mundo. Parabéns pelo projeto. Eu vou conversar agora com os pais e com alguns alunos
para entender essa experiência, porque é o que eu falo sempre, todos os projetos do Colégio Piaget, desde da educação infantil, ela tem muito essa cooperação dos pais, essa troca, esse intercâmbio de aprendizado, alunos e pais e vice-versa. Parabéns. Obrigado. Como eu falei para vocês, desde o começo da educação infantil aqui no Colégio Piaget, os projetos apresentados, as ações apresentadas pelo colégio, eles envolvem muito os pais e muito a família. Então, agora aqui, ó, um exemplar disso, são 2 alunos, as mães dos alunos que acabaram de apresentar. Luísa? Você apresentou que comitê? No comitê 3, da crise dos imigrantes, né, e dos refugiados, e foi todo em inglês. Então, esse ainda a gente esqueceu de falar com o Bruno, foi bem lembrado. Eu acho que só esse foi apresentado todo em inglês, né? Foram 4 comitês e um deles é todo apresentado em inglês. Para vocês, mães, babam demais, né? Sim, é incrível a imersão, não só na língua, mas a experiência que eles têm com a responsabilidade, com a negociação. Eles são imersos nos problemas atuais, né? Eu falei babos, mas eu tenho, é lógico que a gente é assim como mãe, mas eu tenho certeza que para você ali chega uma hora que você até dissocia, né? Esse fato de você ser mãe, estar ali vendo um projeto do seu filho e se coloca ali como cidadã do mundo, né? Sim. E eles colocando os problemas com soluções tão incríveis, né? Sim, a gente fica super orgulhosa. É incrível. Qual o maior desafio para você fazer? Porque é um tema também inflamado, como eu falei do Bruno, essa questão do refugiado é muito grande há muito tempo, desde sempre, mas agora a gente viveu muito forte a questão da Ucrânia, a própria Venezuela. Era assunto que você já despertava interesse fora ou ele foi intensificado agora? Eu acho que ele intensificou ali para todo mundo, né, o interesse com a situação dos refugiados. Muitas informações que eu sei que nós mesmos não sabíamos, a gente descobriu, né, na pesquisa do trabalho. E foi muito interessante poder debater isso e achar soluções para conseguir resolver, pelo menos futuramente, alguma coisa, né? Ela está aqui desde quando? Desde o Fundamental 2 ela está aqui. Ela é incrível, incrível, incrível. A gente está cada vez mais feliz e muito satisfeito. Muito. E essa construção mesmo dos projetos. Ele está aqui há quem é? Gabriel, né? Gabriel. Ele está aqui há quanto tempo? Gabriel Vasquez está desde o 5º ano, do início do Fundamental. Então, esse crescente mesmo dessas apresentações de projetos, que eles não... Quando eu falo, gente, vou mostrar para vocês os trabalhos do Jean Piaget, os projetos do Jean Piaget, não é um projeto de escola, que nem na minha época, assim, são projetos que falam, nossa, como isso impacta realmente no nosso dia a dia, né? E como traz a família para dentro desses problemas, né? É bacana a escola, ela planta sementes para o futuro, agrega a família, agrega toda a comunidade e um crescimento fantástico para novos cidadãos. Qual foi o seu comitê? Foi o comitê 1 do Conselho de Segurança da ONU. Tá. E vocês chegaram a alguma conclusão? O que vocês estavam discutindo? Sim, no caso era a Rússia e eu pedi para o Bruno para ser esse país para me colocar numa situação mais difícil mesmo, até para me desafiar. Estavam falando exatamente da guerra, né? Sim, do conflito. E era um pouco difícil se colocar numa situação de um país que está desfavorável no conflito, que ele foi o causador da guerra, e tentar arbitrar uma solução que nos favorecesse. O que você tirou disso? Quando eu estava falando agora, né, que parece uma guerra que não tem nada a ver com a gente, que está do outro lado do mundo, mas que sim, tem tudo a ver. Qual foi o seu olhar depois desse trabalho nesse comitê? Bom, principalmente porque, como a Rússia tem relações comerciais com o Brasil, que isso nos afeta diretamente, principalmente na importação de adubos e na exportação de minério de ferro, que afeta diretamente o nosso país. E se colocar numa situação um pouco complicada, é bem desafiador, que o Conselho nos permitiu. Parabéns, mães, também. Parabéns, alunos. Que a gente aprenda cada vez mais com eles, né?